Salve, salve, beleza? Bom, vamos falar sobre investimento em ações, investimentos através da Bolsa de Valores. Será que vale agora, nesse momento, com a taxa de juros, no momento que eu gravo esse vídeo de 11,75, será que faz sentido eu investir através da Bolsa de Valores? Essa é a dúvida que chegou lá através do meu Instagram, que é Fernando Valorize. Então, se você não me segue lá, o arroba aqui, Fernando Valorize, me manda lá a sua dúvida, que eu abro caixinha de perguntas todos os dias, tá? Então, a gente bate um papo por lá e eu trago as principais dúvidas aqui pro YouTube, beleza? Investimento em ações, e eu coloquei aqui a palavra através, tá? Por quê? Foi para fazer até uma provocação, né? Investir através da Bolsa de Valores. Normalmente a gente fala o seguinte, né? Pô, vou investir na Bolsa. Vou investir, vou colocar um dinheiro na bolsa, vou entrar e vou sair da bolsa. Na verdade, até sendo mais pragmático, né, no conceito, a bolsa é o meio pelo qual a gente investe. Então a gente não investe na bolsa, né? A gente investe através da bolsa e é através dela que a gente compra empresas, pedaços de participações de empresas e se torna sócio delas. Então, um dos motivos pelos quais você pode investir através da bolsa de valores é ser sócio de algumas empresas que para você faz sentido você ter na sua carteira de investimentos, e não só em ações. A gente vai ver aqui que a gente tem na bolsa, né, muito mais do que somente ações, né? Então a primeira coisa aqui, investir através da bolsa de valores. Por quê, né? Por que investir nesse momento com essa taxa de juros mais elevada? Bom, a gente tem aqui uma opção, né? Você tem uma opção de fonte de renda passiva. Mas o que é renda passiva, né? É uma fonte de renda que chega de forma involuntária, né? Você não precisa fazer nada, você não vai demandar nenhum trabalho, nenhuma dedicação de tempo. Conforme os recursos que você for acumulando ao longo do tempo, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo a construção dessa carteira e vai formando essa reserva através da Bolsa de Valores, tá? Então, uma das principais, os principais motivos para você investir através da Bolsa de Valores, comprando ativos, comprando empresas, né, se associando a negócios, é você formar uma carteira de renda passiva. E por que fazer isso? Você pode fazer isso através da renda fixa. Você tem alguns títulos que te pagam cupons, né? Como títulos vinculados ao IPCA, por exemplo. Então você tem ali uma taxa mais uma taxa corrigida, uma taxa fixa mais o IPCA nesse tipo de título. E você recebe cupons ali, na maioria das vezes, semestrais. Então você tem ali um fluxo de pagamento de cupons vindo semestralmente para você. Só que é aí que tá. Esses títulos de renda fixa, eles têm um vencimento, né? Alguns títulos mais longos, outros são mais curtos, mas você tem um vencimento ali. Então, nesse tipo de investimento aqui, através da Bolsa de Valores, você comprando ações, você não tem um vencimento. Você pode receber indefinidamente aquele fluxo de pagamento, aquele fluxo de dividendos provenientes dessa empresa que você está investindo. E não só dessa única empresa, você pode formar uma carteira com diversas empresas de ramos totalmente diferentes. E eu não estou falando aqui para você não investir em renda fixa. A renda fixa, ela faz parte da carteira, né? Ela faz parte da composição da tua carteira. É interessante que você tenha uma parte em renda fixa, até mesmo para você equilibrar e diminuir a volatilidade da carteira, e também para servir para aqueles usos de curto prazo, né? De curto, médio prazo, ou para prazos mais definidos, que você tem ali um horizonte para receber ou para fazer algum projeto, né? Concretizar algum projeto. Então a renda fixa, ela vai servir para essa finalidade. A gente tem opções de investir através da bolsa, não só a bolsa brasileira, mas também no exterior. Você pode comprar ações americanas, é uma forma de você diversificar geograficamente o seu patrimônio. Não só no Brasil. O Brasil, ele representa ali nessa pizza, pensar numa pizza, né? O Brasil, ele representa ali em torno de 2%, sendo mais ali generalista, né? Aproximadamente 2%, de 1 a 2% dessa pizza. Então imagine uma pizza do mundo, o Brasil, a parte do Brasil representa apenas 1%. Então você estaria se limitando a apenas 2% das possibilidades do mundo, né, de investimentos globais. Então, muito mais do que apenas ações, você tem a opção através das bolsas de valores. Você pode abrir uma conta numa
bolsa numa corretora americana e comprar stocks, né, que são as ações americanas, comprar os REITs, né, o Real Estate, que são os instrumentos ali que são mais próximos ali dos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas que são empresas lá fora que investem no ramo imobiliário, estão atrelados ao ramo imobiliário. E comprar também ETFs. Diferentemente dos ETFs aqui no Brasil, lá fora os ETFs distribuem o dividendo para você na sua conta, né, da corretora. Então, aqui no Brasil, os ETFs eles retêm esse dividendo que ele recebe e isso reflete na valorização da cota. Mas lá você consegue ter um instrumento de geração de renda passiva, né? E também as ações, além que a gente já falou, e os fundos imobiliários, que aqui são imóveis, né? Que a gente já conhece bem, são os imóveis aqui no Brasil. Então você é muito mais familiar, né, pra gente investimento em imóveis, porque a gente já conhece imóveis, a gente vive imóveis, a gente trabalha em imóveis, então é muito mais familiar do que, por exemplo, uma empresa que fabrica motores, né? Então pode ser que não faça parte da sua realidade esse tipo de empresa, mas quando a gente fala de fundo imobiliário, de imóveis, é muito mais familiar para a gente. Então, assim, um motivo, né, pelo qual você poderia investir através da Bolsa de Valores é você diversificar muito mais do que somente ações, né? Você diversificar através de imóveis, através de ETFs, que é uma carteira que segue um índice, né, que é extremamente diversificado. Você vai estar com uma única opção diversificando em diversas classes e estratégias diferentes, né, de investimento e através de fundos imobiliários ali que a gente já falou que são imóveis. E um outro caso aqui que a gente precisa tomar cuidado, né, como a gente vê esses números passando na tela, a gente acha que as ações, que as empresas que a gente está comprando são códigos na tela, apenas códigos. Na verdade, tem muito mais do que somente códigos passando na tela, como a gente vê aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado que renda variável, ela é muito mais do que somente esses códigos que a gente vê na tela. Ali por trás desse código tem uma empresa gerando valor, buscando lucro, buscando crescimento, ganho de vantagens competitivas. Então, tem vários tipos de vantagens de você estar investindo na economia real. Você está investindo em força de trabalho, você está colocando teu dinheiro para trabalhar ativamente. Então, quando você compra uma ação, ali não é só um código que você compra num dia e vende no outro. Ali por trás é um pedaço de uma empresa, de um organismo vivo que está a todo momento ali crescendo e se desenvolvendo e querendo. E tem pessoas por trás ali trabalhando para gerar lucro para o acionista. Então, um cuidado que a gente tem que ter com renda variável é exatamente esse. A gente está comprando imóveis. Imóveis, você está comprando ali um pedaço de um imóvel e está recebendo o aluguel deles. E um cuidado que a gente também tem que ter para investir em renda variável através da Bolsa de Valores é o planejamento e organização desses investimentos. É interessante que a gente tenha uma carteira bastante diversificada, tá? Em stocks, REITs, ETFs, ações no Brasil, fundos imobiliários, enfim, vai depender muito da sua estratégia, do seu perfil de investimento e do momento de vida que você está. Você está no momento ali de construção de patrimônio, você está no momento de preservação desse patrimônio, desse capital, ou está no momento de usufruto, né? De usar esses valores ali para viver, porque você vai acumular para realizar sonhos e também para viver lá na frente desses dividendos que você vai receber ao longo do tempo, beleza? E falando em dividendos, esse é um outro motivo, né? O recebimento dos dividendos é um fator bastante interessante nesse instrumento de renda variável através da Bolsa de Valores, que você pode reinvestir esses dividendos. E através desse reinvestimento é que você vai ter justamente aquilo que a gente chama de juros compostos, né? É ali que a gente vai ter a multiplicação do patrimônio. Então você vai ter instrumentos que não têm vencimento, propriamente não tem um vencimento, não tem um fim e que vão continuamente gerando valor e crescendo ao longo do tempo. Então você tendo diversos tipos de investimentos diferentes, você vai acabar protegendo mais a sua carteira e em classes diferentes. E quais tipos de investimento, quais ações? Isso vai depender muito do seu objetivo. Se você quer ações mais de crescimento ou ações mais pagadoras de dividendo, você precisa de um fluxo de renda, você pode optar por fazer dar cara na carteira de investimentos do jeito que você quer. Você quer ter mais previsibilidade no recebimento desses dividendos, dessa renda? Você pode optar por mais fundos imobiliários. Então você consegue desenhar a carteira da forma como você achar mais interessante, da forma como vai servir para você, para o seu perfil de investimento. E isso que é o interessante, você pode ter aqui uma gama diferente de tipos de investimento. Então, quando a gente pensa em trabalho,
aporte e tempo. Como é que se dá o enriquecimento através da Bolsa de Valores? Através do seu trabalho. É o seu trabalho que vai fazer com que você gere aquele excedente de renda para começar, seja com pouco valor ou com o valor que você tenha disponível, 20%, 30% da sua renda, ou se você não consegue, com 5% da sua renda, 3% se você ainda não consegue poupar muito, mas o trabalho é que vai fazer realmente a diferença. Quanto mais você se desenvolver no seu trabalho, mais recursos você vai acumular. E o aporte é que vai vir aí, né? Essa é uma das principais chaves, né, do enriquecimento através da Bolsa de Valores. O seu trabalho, que vai te gerar os recursos para que você tenha esses recursos para investir, e o aporte, que é aquilo que você vai realmente, é o excedente do seu trabalho, que você vai colocar para trabalhar através da Bolsa de Valores. E o último, que é o tempo, né? O tempo ele vai ser o exponencial, né? Vai ser quem vai amplificar os rendimentos que você vai ter através da Bolsa de Valores. E para a gente identificar esse tipo de comportamento, eu trouxe um gráfico aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Que demonstra basicamente, tá, essa diferença de retorno que você tem ao longo do tempo. Tá? Então você vai ter uma carteira extremamente diversificada, né? É interessante que você tenha uma diversificação interessante para sua carteira, não concentre demais os seus investimentos, a não ser que você realmente seja muito conhecedor daquelas empresas que você está investindo. Então concentrar pode ser que seja uma vantagem para você, mas é importante tomar cuidado para você não concentrar demais a sua carteira sem ter um conhecimento aprofundado dessas empresas que você está investindo. Então aqui, nesse exemplo, eu trouxe aqui um gráfico que demonstra os equities, né? Equities seria aqui as ações, né? Então a gente vê aqui na linha vermelha, desde 1900, né? Esse gráfico aqui, em dólar, né? Então você tem qual é o rendimento que as ações, os equities tiveram ao longo do tempo de 1900 até 2000. E os bonds são aqueles títulos mais longos. Lembra que eu comentei do título IPCA, né? Que paga uma taxa mais IPCA? Os bonds são mais ou menos isso, tá? Lá, os bonds são os títulos mais longos, né? Vinculados ali à inflação. Então, essa linha azul aqui, a gente tem um pouco mais de oscilação. São os bonds, os títulos mais longos, os títulos de renda fixa mais longos. E os bills são os títulos de renda fixa curtos, até um ano, ali, aqueles títulos mais curtinhos. Então, se você está pensando em colocar todo o seu recurso apenas na renda fixa, porque a renda fixa hoje paga 11,75 no momento que eu gravo esse vídeo, a longo prazo isso acaba não se tornando tão interessante, porque tem momentos que a renda fixa ela vai pagar um percentual mais elevado, mas a renda variável ao longo do tempo acaba superando isso, porque você tem ali, na verdade, uma força de trabalho, você tem um incremento das receitas e dos lucros, e é isso que se espera de uma empresa, um crescimento tanto na distribuição dos dividendos, dos lucros, quanto no valor das cotações. Isso é refletido, né? Quanto mais lucro a empresa tem, maior é o preço dessas cotações, o preço da empresa no mercado. Isso acompanha o lucro, né? A gente fala que os lucros, os preços acompanham o lucro. Essa aqui é mais visualmente, só trouxe aqui para exemplificar a diferença no longo prazo de você investir em equities, né? Em ações, em valores mobiliários. Então, quando eu falo equities aqui, eu não estou resumindo, tá? Apenas ações, mas a gente pode trabalhar com várias classes de investimento de renda variável. Então era isso, eu queria trazer aqui esse racional de por que investir na Bolsa de Valores nesse momento que a taxa de juros está mais elevada. Então é tentador e nós somos levados, né, a ir pelo caminho menos doloroso, né, que é investir através da renda fixa, sendo que ela vai pagar agora 11%. Mas nada garante que a gente tenha esse mesmo retorno daqui a 5 anos. Então uma alternativa que você pode ter além da renda fixa é investir também uma parcela da sua carteira de investimentos em renda variável. Bom, esse aqui é o recado. Se ficou alguma dúvida, tá? Deixa aqui para mim nos comentários. Me segue lá no Instagram, que é Fernando Valorize, tá? Deixa lá sua dúvida, me manda suas perguntas por lá, que a gente vai batendo um papo, beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!